Olá, gente. Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco, então, sobre a região anteromedial da coxa, que seria, então, uma continuação da aula passada, onde a gente falou sobre a região posterior da coxa. Para começar, vamos falar, então, um pouco sobre a inervação sensitiva, observando aqui, né, que são nervos bem superficiais, que seriam nervos aqui localizados, então, na tela subcutânea. Com relação à inervação sensitiva da região, a gente vai encontrar aqui nervos cutâneos anteriores da coxa, que seriam, olha, esses vários ramos que a gente encontra aqui na parte mais anterior da coxa, que seriam ramos então ali do nervo femoral, tá ok? A gente encontra o nervo cutâneo lateral da coxa, que vai ser responsável, olha, por fazer essa inervação dessa região mais lateral da coxa, tá ok? Então seriam esses ramos aqui, que tem origem ali espinhal em L2 e L3. A gente encontra ainda o chamado nervo obturatório, que seria mostrado por essas fibras aqui, olha, mais nessa região aqui inferomedial da coxa, que tem origem espinhal em L3 e L4. A gente encontra ainda o ramo femoral do nervo gênito femoral. Então, o nervo gênito femoral, ele é um nervo que vai ter dois ramos, um ramo femoral, aqui, olha, na região da coxa, e um ramo genital destinado ali para a região das genitálias externas. A gente encontra ainda o nervo ilinguinal, cuja origem espinhal está em L2, tá ok? Então ele pode ser representado aqui, olha, onde ele fará a inervação sensitiva da região inguinal. E por fim a gente encontra o nervo ilio-hipogástrico, que não está sendo representado aqui nessa imagem, que tem origem L1 e que vai ser responsável por fazer a inervação sensitiva dessa região aqui superior ao ligamento inguinal, que seria da região mais inferior aqui do abdômen, e uma parte aqui, né, mais lateral da, da coxa. Nessa imagem aqui, olha, a gente consegue observar um pouco mais fácil o território de inervação sensitiva desses músculos. Então, essa imagem aqui, né, esse esquema, ele se encontra inclusive no departamento de anatomia da faculdade. E aqui a gente pode observar, olha, o nervo ilipogástrico fazendo inervação sensitiva aqui de uma região mais superolateral da coxa e aqui acima do ligamento inguinal. O nervo ilioinguinal, fazendo inervação então dessa região aqui, né, majoritariamente aqui do ligamento inguinal. O nervo cutâneo femoral lateral, que seria aqui o nervo cutâneo lateral da coxa, nessa região mais lateral da coxa. O nervo gênito femoral, que vai ter dois ramos, né, um ramo femoral para a região da coxa e um ramo genital para a genitália externa, tá ok? E aqui o nervo femoral, que vai emitir então os nervos cutâneos anteriores da coxa. E nessa imagem aqui, né, mais geral, mostrando as áreas de inervação sensitiva desses nervos, lembrando sempre daquela questão de sobreposições de áreas, né? Então não existe ali uma linha definida que separa a inervação sensitiva de dois nervos. Então sempre ocorre ali sobreposição entre essas inervações sensitivas. Então a gente encontra aqui, olha, mais nessa região superior, a área do nervo ilipogástrico, aqui em vermelho o nervo ilinguinal, em amarelo a gente encontra aqui, né, o ramo femoral e o ramo genital do nervo gênito femoral, em verde aqui a área de inervação sensitiva do cutâneo lateral da coxa, em azul do cutâneo anterior da coxa e aqui em rosa marcado a área de inervação sensitiva do nervo obturatório, tá ok? Com relação às veias, né, existe aqui algumas veias que elas vão ser bem superficiais também no membro inferior. Com relação à coxa, a gente pode encontrar a chamada veia safena magna. A veia safena magna ela vai ter origem na extremidade medial do arco venoso dorsal do pé. Então a gente consegue observar aqui na imagem esse arco aqui, que é chamado então de arco venoso dorsal do pé. Medialmente ele vai emitir então a veia safena magna, que vai cruzar aqui anteriormente ao maléolo medial, vai seguir na borda da tíbia e depois ele vai ascender aqui, olha, nessa borda, nessa face aqui medial da coxa, até desembocar na veia femoral, tá ok? Então aqui ele se encontra desembocando na veia femoral. E essa veia, essa fena magna, na região da coxa, vai apresentar algumas importantes tributárias. E quais seriam essas? A gente encontra aqui as veias safenas acessórias medial e lateral. Então aqui, veia safena acessória lateral e a medial.
A gente encontra as veias pudendas externas, que drenam sangue ali, olha, da região das genitálias externas. Além disso, a gente encontra a veia circunflexa superficial do ilho, que vem aqui da região da espinha ilíaca anterosuperior, ok? E a veia epigástrica superficial, que vem da região umbilical. Então, ela vem da região umbilical para drenar o sangue aqui na veia safena magna. Com relação à fáscia dessa região, esse conjunto aqui, né, de toda a face que vai estar revestindo os músculos da coxa, recebe o nome de fáscia lata, ok? Que nada mais é então que essa face então que vai estar recobrindo a região da coxa. Dentro dessa face, a gente vai encontrar uma abertura ovoide. Essa abertura ovoide recebe o nome de hiato safeno, ok? Seria uma abertura ovoide na região da face lata. E esse hiato safeno, ele vai se encontrar recoberto. Quem faz essa cobertura dele é a chamada face crivosa, que é uma camada profunda da tela subcutânea. Então aqui, olha, a gente encontra a face crivosa situada então sobre o hiato safeno e que precisa então, né, obviamente, ser perfurada pela veia safena magna para que essa veia se desemboque na veia femoral. Além disso, a gente vai encontrar aqui na região alguns septos intermusculares. Esses septos são projeções da face que vai desde a região mais externa da coxa até o fêmur. E basicamente a gente vai encontrar aqui três principais septos intermusculares, que seria o medial, o posterior e o lateral. Então aqui nessa imagem onde a gente tem cortes transversais da coxa, a gente consegue observar, olha, aqui o septo intermuscular lateral, o septo intermuscular medial e o septo intermuscular posterior. E esses septos vão ser responsáveis por delimitar os compartimentos da coxa. Então aqui, entre o septo lateral e o septo posterior, a gente tem o compartimento posterior, o compartimento medial entre o septo posterior e o septo medial, e aqui entre o lateral e o medial, a gente encontra o compartimento anterior da coxa, tá ok? Então eles vão ser responsáveis por fazer aqui essa separação dos compartimentos da coxa. Sendo que especificamente, o septo intermuscular lateral, ele vai ser uma projeção do trato iliotibial, que a gente já viu que é um espessamento da face lata. Então aqui a gente tem o trato iliotibial e ele vai prolongar aqui, né, profundamente, formando então o septo intermuscular lateral. A gente pode encontrar ainda o chamado septo iliopectíneo, que vai ser um septo localizado nessa região, que vai ser responsável por delimitar aqui dois compartimentos. Um compartimento vascular, onde a gente encontra então os vasos femorais, então à frente dele, né, anteriormente a ele, a gente encontra o compartimento vascular, e posterior a ele a gente encontra o compartimento muscular, que é formado então pelo músculo iliopsoas e pelo nervo femoral. Então, posterior a ele, a gente identifica aqui, olha, o nervo femoral e esse músculo aqui, que seria o músculo iliopsoas. A bainha femoral, ela vai ser uma bainha que vai ser responsável ali por envolver algumas estruturas também nessa região femoral. Ela é formada anteriormente pela face transversal, que é uma face localizada aqui, né, com relação à parede do abdômen, e posteriormente ela vai ser formada pela fáscia ilíaca, que seria a fáscia que vai estar recobrindo aqui o músculo ilíaco nessa região. E ela vai envolver ali a artéria femoral, a veia femoral e o canal femoral. Então aqui a artéria femoral, a veia e mais medialmente a gente vai estar encontrando o chamado canal femoral. E o que seria esse canal femoral? O canal femoral seria um canal localizado aqui medialmente nessa região que contém tanto gordura, então essa região aqui, né, da coxa, né, a região ali glútea, essa região aqui da coxa, majoritariamente, vai ser uma região com grande acúmulo de gordura. Então ela vai conter ali uma quantidade de gordura, além de vasos linfáticos, como a gente pode observar aqui nessa região, esses vasos linfáticos com alguns linfonodos neles. E ela vai ser delimitada superiormente pelo chamado ânulo femoral, ok? E esse ânulo femoral ele tem uma grande repercussão clínica porque ele é fechado por tecido extraperitoneal. Então ele está sujeito à formação de hérnias, que é chamado justamente de hérnia femoral, que seria, olha, esse extravasamento aqui, né, de conteúdo extraperitoneal pelo ânulo femoral.
Com relação à musculatura da região, a gente vai estar dividindo ela aqui então em dois compartimentos, o compartimento anterior e o compartimento medial. No compartimento anterior, a gente vai encontrar os músculos sartório, ilio-psoas, pectíneo e o quadríceps femoral. Primeiramente, a gente encontra aqui o músculo sartório, que é esse músculo aqui mais alongado, olha, que vai se encontrar cruzando anteriormente a região da coxa, que vai receber inervação pelo nervo femoral. Então, aqui a gente consegue observar o nervo femoral emitindo fibras para o músculo sartório. E que vai ter como ação tanto a flexão da perna quanto a flexão da coxa. Então, aqui a gente consegue observar a flexão da perna e aqui o movimento de flexão da coxa. Depois a gente encontra o chamado músculo ilio-psoas. O músculo ilio-psoas, na verdade, ele é formado pela fusão de outros dois músculos, que seria o músculo psoas maior, que seria esse músculo aqui, olha, nessa região, e o músculo ilíaco que se encontra ali no osso ilíaco, tá ok? Então vai unir aqui o músculo ilíaco com o psoas maior e formar na região aqui da coxa o chamado músculo ilio-psoas. Com relação à sua inervação, ele vai receber inervação, duas inervações distintas. Uma inervação vai vir por parte do psoas maior, que seria justamente de ramos do plexo lombar. Isso porque, olha, ele está relacionado ali com as vértebras lombares. Então, ele recebe inervação aqui de ramos do plexo lombar. E a outra inervação seria ali originada a partir do nervo femoral, por causa da parte ilíaca dele, que vai ser inervada, então, pelo nervo femoral. E com relação à sua ação, ele é responsável por fazer a flexão da coxa, que está aqui representado, e ele também pode fazer aqui a flexão do tronco quando a coxa se encontra fixa. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um movimento de abdominal completo, quando a gente prende então a coxa ali no chão, para fazer essa elevação do tronco, né, essa flexão do tronco, quem vai estar trabalhando ali seria o músculo ilio-psoas. Além disso, a gente encontra o músculo pectíneo, que pode ser observado aqui, olha, mais profunda é essa região dos vasos femorais, então aqui o músculo pectíneo, e ele pode receber duas inervações distintas. Ou ele pode ser inervado pelo ramo anterior do nervo obturatório, ou ele pode ser inervado pelo nervo femoral. Isso vai variar muito por causa de sua localização. Então, se a gente observar aqui, olha, ele estaria localizado nessa região, né, que ele foi seccionado, e ele se encontra tanto muito perto desse nervo aqui, que seria o nervo anterior do nervo obturatório, quanto do nervo femoral. Então, vai ocorrer variações anatômicas entre as pessoas que vai determinar a inervação dele, que é ou pelo ramo anterior do nervo obturatório ou pelo nervo femoral. E a sua ação vai ser de fazer a adução da coxa, né? Então, aqui o fechamento da coxa e o auxílio na flexão da coxa, tá ok? Então, ele vai auxiliar também o movimento de flexão da coxa. Por fim, nessa região, a gente encontra o músculo quadríceps femoral. O músculo quadríceps, né, ele recebe esse nome porque ele é formado por cabeças. E essas cabeças vão receber aqui alguns nomes específicos, que seriam os seguintes. Primeiramente, a gente tem aqui o chamado reto da coxa, que seria essa parte mais anterior do músculo. A gente ainda encontra o músculo vasto lateral, ok? Localizado aqui nessa região. O vasto medial, aqui nessa região, e por fim o chamado vasto intermédio, que estaria localizado profundo ao reto da coxa. Então aqui, olha, nessa imagem a gente seccionou, né, e rebateu o músculo reto da coxa para poder fazer a identificação aqui do vasto intermédio. Ele vai ser inervado também pelo nervo femoral, então a gente consegue observar aqui o nervo femoral fazendo a inervação do quadríceps. E a sua ação ela vai ser dividida. Primeiramente, o músculo como um todo vai fazer a extensão da perna. Então, aqui na imagem, né, mostrando aqui o movimento de extensão da perna. Porém, exclusivamente o reto da coxa, além de fazer a extensão da perna, ele também vai ser responsável por fazer o movimento de flexão da coxa. Tá ok? Então, o reto femoral faz flexão da coxa e extensão da perna, e todos os outros vastos fazem apenas a extensão da perna. Já no compartimento medial da coxa, a gente vai encontrar os músculos adutor longo, adutor curto, o adutor magno e o músculo grácil.
Primeiramente, o adutor longo pode ser identificado aqui, olha, nessa região abaixo, então, do músculo pectíneo. O músculo adutor longo, ele vai ser inervado pelo ramo anterior do nervo obturatório. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, olha, aqui a gente encontra o ramo anterior do nervo obturatório e o músculo adutor longo, ele se encontra aqui seccionado, olha. Então, ele estaria passando aqui superior ao ramo anterior do nervo obturatório, do qual recebe inervação. E sua ação vai ser de fazer a adução da coxa, que seria justamente aqui fechar a coxa, né, aproximando ela do plano mediano. O músculo adutor curto, ele está sendo representado aqui na imagem, aqui nessa região, tá ok? E ele vai ser inervado também pelo ramo anterior do nervo obturatório. Então, se a gente observar nessa imagem aqui, olha, ele vai ser um músculo bem importante nessa região, porque ele vai fazer ali a separação entre os ramos do nervo obturatório. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem o nervo obturatório dividido em ramo anterior e o ramo posterior. O ramo anterior do nervo obturatório vai passar à frente do músculo adutor curto e o ramo posterior vai passar atrás do adutor curto, tá ok? E ele vai receber inervação pelo ramo anterior do nervo obturatório. E a sua ação também vai ser de realizar a adução da coxa. Já o adutor magno, ele vai ser aqui entre os adutores o maior deles. Então a gente encontra aqui, nessa região aqui, uma parte do adutor magno. O adutor magno ele vai possuir duas porções, uma porção adutora e uma porção extensora. A porção adutora, né, como vai fazer parte dos músculos adutores, ela recebe a inervação do ramo posterior do nervo obturatório, ou seja, ela é inervada aqui pelo nervo obturatório. Já a porção extensora, como tem uma função aqui diferente, ela vai possuir a mesma função, olha, dos músculos lá posteriores de coxa. Então vai receber também a mesma inervação. Isso ajuda aqui para vocês memorizarem. Então a sua porção extensora vai receber inervação da parte tibial do nervo esquiático, assim como a gente encontra ali lá no semitendíneo, semimembranáceo e na cabeça longa do bíceps femoral. Com relação à sua ação, ele vai ser responsável tanto por fazer a extensão da coxa, correto? Quanto da adução da coxa. Cada uma feita então ali por uma porção do músculo adutor magno. Por fim, a gente encontra aqui o músculo grácil, que seria o músculo mais medial de todos. Olha, ele também é um músculo bem alongado, bem parecido com o músculo sartório, a diferença é que ele não vai estar cruzando a coxa, ele vai estar passando aqui nessa porção mais medial da coxa. A sua inervação também vai ser pelo ramo anterior do nervo obturatório, então aqui o ramo anterior enviando inervação para o músculo grácil, e a sua ação vai ser de fazer a adução da coxa e também de fazer a flexão da perna, tá ok? Algumas observações para facilitar a memorização desses músculos da região anteromedial da coxa seria o seguinte. Primeiro a gente tem que pensar o quê? A região anterior, né, os músculos do compartimento anterior, eles são inervados majoritariamente pelo nervo femoral. Então o nervo femoral ele é o grande responsável pela inervação ali daquela região. E dentro daquela região vai acontecer algumas exceções. Que exceções seriam essas? A primeira exceção seria do músculo ilio-psoas, isso porque ele é formado pelo nervo ilíaco e pelo psoas maior, então o psoas maior vai receber outra inervação. E a outra exceção seria o músculo pectíneo, que devido à sua localização, né, devido a ele estar ali muito próximo já dos músculos do compartimento medial, ele pode receber inervação do ramo anterior do nervo obturatório, tá ok? Já com relação aos músculos do compartimento medial, o principal nervo de fazer inervação ali daquela região vai ser o nervo obturatório, sendo os dois ramos dele, né, o ramo anterior e o ramo posterior. O ramo anterior vai ser responsável pela inervação de quase todos os músculos, correto? E a única exceção vai ser o músculo adutor magno, que vai ser inervado pela porção, pelo ramo posterior do nervo obturatório, na sua porção adutora, e a sua porção extensora vai ser inervada ali pela parte tibial do nervo isquiático, tá ok? Falando um pouco então sobre as relações anatômicas que a gente encontra aqui na região da coxa,
Primeiramente, a gente vai falar sobre o trígono femoral. O trígono femoral, ele é uma região aqui, né, de formato triangular na coxa, limitado medialmente pela borda medial do músculo adutor longo. Lateralmente, ele é limitado aqui pela borda medial do músculo sartório e superiormente pelo ligamento inguinal. O seu assoalho é formado pelo músculo ilio-psoas, pectíneo e aqui o adutor longo. E o seu teto vai ser formado pela fáscia lata, que seria a fáscia da coxa, e a fáscia crivosa, que seria aquela fáscia ali cobrindo o hiato safeno. E o conteúdo que a gente vai encontrar nessa região seria o nervo femoral, aqui, a artéria femoral, a veia femoral, sempre nessa sequência de nervo, artéria e veia. E além disso, a gente vai encontrar nessa região também o canal femoral, que é composto por quê? Linfonodos e gordura. Já o canal dos adutores, ele vai ser limitado lateralmente pelo músculo vasto medial. Então, aqui lateralmente a gente encontra o músculo vasto medial. Medialmente a gente encontra o músculo adutor longo e aqui o músculo adutor magno, tá ok? E o teto dele vai ser formado tanto pelo músculo sartório, que estaria cruzando aqui, quanto pela face subsartorial, que seria a face que vai revestir essa porção interna, então, do músculo sartório. E o conteúdo vai ser os vasos femorais, então a gente encontra tanto a artéria quanto a veia femoral passando aqui pelo canal dos adutores. O nervo safeno, que vai ser aqui, olha, a porção terminal do nervo femoral. A gente encontra o nervo para o músculo vasto medial, que seria esse nervo aqui, olha, nervando então o músculo vasto medial, e a artéria genicular descendente, que seria aqui um ramo da artéria femoral, ok? Então, a artéria genicular descendente. Com relação aos nervos, a gente pode encontrar o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa e o nervo obturatório. O nervo femoral vai ser esse nervo aqui, olha, que ele vai ter essa característica bem marcante de vir aqui, né, como único nervo, e quando chegar aqui na região do trígono femoral, ele vai se dividir em vários ramos, tá ok? Ele vai ter origem espinhal em L2, L3 e L4, e ele vai ter duas divisões. Uma divisão anterior, olha, que seria então esses nervos aqui seccionados, né? Além desses nervos aqui, que vão ser responsáveis pelos ramos cutâneos anteriores da coxa, fazendo inervação sensitiva da coxa, e ramos para o músculo sartório. E ele vai ter uma outra divisão aqui, que é a chamada divisão posterior, que vai emitir os ramos para o quadríceps da coxa, tá ok? Além do nervo safeno, olha, que vai continuar passando aqui então pelo canal dos adutores. O nervo cutâneo lateral da coxa vai ter origem em L2 e L3 e ele vai emergir, olha, na borda lateral do psoas maior. Então aqui a gente encontra o músculo ilio-psoas e partindo lá da borda do psoas maior, ele vai atravessar e passar aqui, olha, inferiormente ao ligamento inguinal, tá ok? Fazendo a inervação assistiva dessa porção mais lateral da coxa. O nervo obturatório, ele vai ter origem ali espinhal em L3 e L4, vai emergir na borda medial do psoas maior, então lá na parede, né, posterior do abdômen, ele vai originar na borda medial do psoas maior, vai atravessar aqui na região o forame obturado e depois ele vai se dividir em dois ramos, o ramo anterior do nervo obturatório, aqui, e aqui atrás o ramo posterior do nervo obturatório, sendo o ramo anterior passa à frente do adutor curto e o ramo posterior passa atrás do adutor curto. Com relação aos vasos, a gente pode identificar a artéria femoral, a artéria obturatória e a veia femoral. A artéria femoral aqui na região da coxa, ela vai possuir alguns ramos, que seriam correspondentes àqueles ramos tributários da veia safena magna, que seriam quais? A artéria epigástrica superficial, que vai aqui então em direção à região umbilical. A gente encontra aqui a artéria circunflexa superficial do ilho, que vai em direção à espinha ilíaca anterior superior. As artérias pudendais externas, que vão aqui em direção à genital externa, além dela emitir a artéria nutrícia do fêmur, que vai ser uma artéria responsável por nutrir o fêmur. Depois disso, ela vai emitir a chamada artéria femoral profunda. Então, a gente consegue observar aqui ó, a artéria femoral
emitindo a artéria femoral profunda, que vai originar 3 artérias perfurantes e vai terminar com uma artéria perfurante, que foi aquelas artérias que a gente viu lá na parte posterior da coxa, no compartimento posterior da coxa. E por fim, ela vai emitir aqui a artéria descendente do joelho. Então aqui a gente encontra a artéria descendente do joelho, que vai se dividir em outros 2 ramos. O ramo safeno, que vai acompanhar o nervo safeno lá na região da perna, e um ramo articular, que vai fazer então a irrigação da região aqui articular do joelho. A artéria femoral também pode emitir outras 2 artérias, que seria a artéria circunflexa lateral do fêmur e a artéria circunflexa medial do fêmur. Elas recebem esse nome porque elas circundam ali o colo do fêmur, só que uma nasce aqui na região lateral e a outra nasce em direção medial, tá bem? Com relação à artéria circunflexa lateral do fêmur, localizada aqui nessa região, ó, ela vai possuir 3 ramos, um ramo ascendente nessa região, um ramo transverso, que vai participar do anastomose, que a gente vai estar falando logo à frente, e um ramo aqui descendente, tá ok? Esses vão ser os ramos das artérias circunflexa lateral do fêmur. Com relação à artéria circunflexa medial do fêmur, ela vai estar aqui originando mais nessa porção medial, e ela vai emitir um ramo ascendente e um ramo transverso, da mesma forma que a circunflexa lateral, e um ramo acetabular, que vai fazer a irrigação lá na região articular, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que seria justamente lá aquela depressão localizada no osso ilíaco, tá ok? Pode ocorrer uma variação importante aqui nessa região. O que acontece é o seguinte: as artérias circunflexa lateral e medial do fêmur, elas nem sempre vão se originar da artéria femoral. Em alguns casos, elas vão estar se originando da artéria femoral profunda, que seria justamente, olha, retratado nessa imagem. A gente teria aqui a artéria femoral, que emitiu a artéria femoral profunda, e a artéria femoral profunda vai emitir a artéria circunflexa lateral e medial do fêmur. Então, essas artérias tanto podem surgir da femoral profunda, quanto podem surgir da artéria femoral, ok? Então, vai ser uma variação anatômica, então vai variar aí de uma pessoa para outra. Além disso, a gente encontra a artéria obturatória, que seria uma artéria que estaria aqui atravessando o forame obturado, né, junto com o nervo obturatório, e que vai se dividir em 2 ramos, um ramo anterior e um ramo posterior, sendo que o ramo posterior vai emitir o ramo acetabular, que vai anastomosar lá com o ramo acetabular da artéria circunflexa medial do fêmur, para fazer então a irrigação aqui dessa região, né, da articulação entre a cabeça do fêmur e a região aqui do acetábulo. Então, só para fazer uma revisão aqui, né, de todas essas artérias, como ficaria? A gente tem aqui, primeiramente, a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa vai cruzar o ligamento inguinal e vai receber o nome, então, de artéria femoral. A artéria femoral vai emitir a artéria circunflexa superficial do ilho, a artéria epigástrica superficial, as artérias pudendas externa e aqui a artéria femoral profunda. Depois ela vai continuar aqui, né, passando pelo canal dos adutores, e nessa porção mais inferior ela vai emitir a artéria genicular descendente, ou artéria descendente do joelho, que vai se dividir em 2 ramos. Um ramo articular, para fazer irrigação aqui da região da articulação do joelho, e um ramo safeno, que vai acompanhar o nervo safeno. Com relação à femoral profunda, né, nessa imagem, ela estaria emitindo aqui as 3 artérias perfurantes e terminando com uma artéria, com uma quarta artéria perfurante, e aqui também ela vai ser responsável por emitir as artérias circunflexas lateral e medial do fêmur. Então aqui a gente tem a artéria circunflexa lateral do fêmur, com seu ramo ascendente, ramo transverso e ramo descendente, e aqui a gente encontra a artéria circunflexa medial do fêmur, que vai ter um ramo ascendente, um ramo transverso e um ramo acetabular, tá ok? A veia femoral, ela vai ser a continuação da veia poplite. Então, a gente vai ter a veia poplite, né, na região mais posterior da coxa, ela vai cruzar aqui o hiato tendíneo e vai começar a se anteriorizar, né, a vir para a região mais anterior da coxa. Depois disso, ela vai penetrar aqui a região da bainha femoral e vai atravessar aqui, né, inferiormente o ligamento inguinal. E a partir do momento que ela atravessa o ligamento inguinal, ela passa a se chamar então de veia
ilíaca externa, tá ok? Sendo que ela vai receber aqui principalmente a veia safena magna, que a gente já falou, e ela também vai ter vasos correspondentes, né, vasos tributários, junto com os ramos da artéria. Então, ela teria também a veia femoral profunda, a veia circunflexa lateral e medial do fêmur, tá ok? Ela sempre vai estar acompanhando ali as artérias. Por fim, a gente vai estar falando aqui brevemente sobre a anastomose, que ocorre profunda ao músculo glúteo máximo. Profunda ao glúteo máximo, então, a gente vai encontrar a chamada anastomose cruciforme. A anastomose cruciforme, ela vai ser formada pela primeira artéria perfurante aqui, inferiormente. Superiormente vai ser formada pelo ramo descendente da artéria glútea inferior e lateralmente ela vai receber tanto o ramo transverso da artéria circunflexa medial do fêmur, como o ramo transverso da artéria circunflexa lateral do fêmur, formando então uma anastomose, olha, com o formato de uma cruz. Por isso, então, ela recebe o nome de anastomose cruciforme, ok? Então, a gente fica por aqui. Na aula de hoje, obrigado pela atenção e até uma próxima.